Olá! A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar os julgamentos de destaque no tribunal. O que é muito bom, né? O que é muito bom. O mesmo advogado se escreveu várias vezes, a gente pode fazer aquele esquema, fazer três. Muito bem. Podemos encerrar. Muito bom dia a todos, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos de hoje, 23 de agosto de 2016. Eu declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. Eu cumprimento os ministros, o Dr. Fábio Leal Cardoso, Procurador Regional do Trabalho, os advogados e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Indago se algum colega deseja fazer uso da palavra. Então, passamos ao pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relatora Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Malmo, processo RO 588, dígito 22, de 2015, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Thelma Miranda Bruno. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, já antecipando o voto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento. Aqui, o que está a se discutir é a inexistência de direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz, que defere a antecipação de tutela e determina a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde de empregado cometido por doença, concessão do benefício previdenciário, presença dos pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, orientação jurisprudenciais 164 e 142 da SDI 2 do TST. Então, é este meu voto, senhor presidente. Conhece e nega provimento, doutor Eli. Poderes nos autos, eu requero o registro da presença, presidente. Registro da presença. Muito obrigado, doutor Eli. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 2182, dígito 76, de 2012, em que são partes Normando Carvalho de Araújo e Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui quem trata de ação rescisória, juizado Normando, calcado no inciso 5º, 9º do 485, pretendendo desconstituição de acórdão proferido em reclamação trabalhista, que excluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos e manteve em deferimento do pedido de condenação ao pagamento de horas extras. O Tribunal da 5ª Região julgou improcedente o pleito, inconformado o autor interpõe o recurso e, de forma bem objetiva, eu estou votando no sentido do não conhecimento, que no caso dos autos se verifica as razões do recurso ordinário, que reprisa os termos da petição inicial no que tange a pretensão de rescisão do acórdão por violação dos artigos 131, 332 e 443 do CPC de 73 e porque configurado o erro de fato. Não tocam os fundamentos do acórdão recorrido, que erigiu como óbice a súmula 410 da Corte e o disposto no parágrafo 2º do artigo 485 do CPC de 73, que estabelece que para a configuração do erro de fato, previsto no dispositivo, é imprescindível que sobre referido fato não tenha havido controvérsia, o que houve de fato no caso dos autos. E, por isso, incide, a meu juízo, a súmula 422. Não conhece. Doutor Eli. Poderes nos autos, mantido o voto do eminente relator, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator Excelentíssimo Senhor Ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 2625, dígito 11, de 2012, em que são partes Walter Clemente da Rocha e Banco Santander Brasil S.A. Muito bem, com a palavra o ministro Vieira de Melo Filho.
Senhor presidente, senhores ministros, a ação rescisória ajuizada por Walter Clemente, calcada no inciso 5º e 8º do artigo 485 do CPC. Desconstituição de acordo que reconheceu validade de transação entre as partes, julgou improcedente os pedidos formulados. O tribunal julgou improcedente o pleito rescisório, o autor interpõe o recurso e, de igual forma, eu estou entendendo aplicável a hipótese a súmula 422. Explico que as razões do recurso ordinário reprisam novamente os termos da petição inicial no que tange a pretensão de rescisão do acordo por violação do artigo 5º, 7º, 29 da Constituição e 9º e 444 da CLT por vício no julgado. Não tocam nos fundamentos proferidos no acordo que erigiu como óbice a súmula 83 dessa Corte e consignou que a interpretação dada aos efeitos da transação efetuada não se enquadra na hipótese do artigo 485. Não uma linha contra o que decidido no acordo, eu estou aplicando a súmula 422. Muito bem. Não conheço. Não conhece do recurso ordinário. Doutor Eli. Presidente, só indagar o relator, o recurso do banco... também Adesivo prejudicado. Então, requer o registro da presença, presidente. Existe a presença, eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 130.227, dígito 08 de 2014, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Vilma de Fátima Queiroz Rodrigues Guedes. Com a palavra a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, senhores ministros, aqui minha proposta de voto no sentido de negar provimento a recurso ordinário. O presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a reintegração da litisconsorte ao emprego. Contudo, a superveniência da sentença nos autos originários faz perder o objeto do mandado de segurança, entendimento consagrado pelo item 3 da súmula 414 do TST. Segurança denegada nos termos do artigo 6º, 5º da Lei 12.016 de 2009, precedentes da SDI 2, recurso ordinário conhecido e não provido. É assim que eu voto, senhor presidente. Obrigado, ministra Maria Helena. Conhece e nega provimento. Doutor Jairo. Somente a juntada no instrumento de mandato e o registro da presença. Pois não, defiro a juntada e o registro da presença de Vossa Senhoria. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 8.690, dígito 22 de 2012, em que são partes Marisa de Oliveira e Banco Santander e outros. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Pois não, presidente. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, interposto contra acórdão proferido pelo Egrégio segundo regional. Estão preenchidos os pressupostos recursais, razão pela qual o voto inicialmente é pelo conhecimento do recurso. No que concerne ao tema de mérito propriamente dito, eu estou observando no voto que a pretensão rescisória está fundada na alegação de contrariedade à súmula 239 desta Corte e ainda na suposta violação dos artigos 5º, inciso 36, 37, inciso 2 e parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal. Considera o autor que seria possível a formação do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, ente jurídico integrante da administração pública, na hipótese em que a admissão ocorreu antes da vigência da Constituição Federal de 88. No acórdão rescindendo, o Tribunal Regional manteve a exclusão do tomador de serviços do polo passivo da LIDE em face do não cabimento da pretensão de vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, à época integrante da administração pública indireta. Considerou o órgão prolator do julgado rescindendo que o tomador de serviços, por ser sociedade de economia mista, não poderia contratar sem prévia seleção, recrutamento pela via democrática e impessoal do concurso público. E acrescentou que a autora, então reclamante, não comprovou ter preenchido o requisito constitucional. E disse mais que a função de digitação, por ela desempenhada, estava inserida nas atividades meio, razão pela qual a terceirização processada seria lícita porque perfeitamente admitida pela legislação e pela jurisprudência pátrias. Evidentemente, senhor presidente, a hipótese de violação legal inscrita no inciso 5 do artigo 485 do Código de Processo Civil
refere-se à lei em sentido estrito. Contrariedade à súmula de jurisprudência não autoriza o manejo da ação rescisória. No mais, a parte se insurge contra o fundamento, um dos fundamentos articulados na decisão, pelo órgão prolator da decisão rescindenda, mas não se insurge contra a tese da licitude da terceirização processada, que se funda na premissa de que a atividade desempenhada era atividade meio e não atividade fim. É por isso que, com fundamento na orientação jurisprudencial 112 desta subseção, o meu voto segue no sentido do desprovimento do recurso. Conheço e nego, senhor presidente. Conhece e nega provimento. Doutor Ali. Banco recorrido, mantido o voto do eminente relator com poderes nos autos e registro da presença. Pergunta de divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 917, dígito 30 de 2011, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Gustavo Nicásio Viana. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Pois não, senhor presidente. Eu vou fazer um resumo do voto, que é extenso, e depois, se houver divergência, se houver sustentação oral, eu faço a leitura dele. Diferenças provenientes de equiparação salarial em cadeia, violação literal de lei, artigo 461, parágrafo 1º e 4º, não configuração, sendo a controvérsia circunscrita ao item 6 da súmula 6 do TST, e rescindibilidade e inteligência da súmula 405 dessa Corte. O que sucedeu? Propôs-se uma ação trabalhista pleiteando a equiparação salarial em cadeia. Foi deferida e aqui se pretende desconstituir invocando violação do 461 parágrafos 1º e 4º. Esse dispositivo legal não trata da equiparação salarial, que ela foi introduzida, essa modalidade singular de isonomia salarial, pela súmula 6, item 6. Anoto que eu me permiti avançar para identificar qual era, quem é o paradigma remoto. O regional entendeu que o paradigma remoto eram os autores da ação que propuseram contra os modelos. Mas, na minha percepção, lendo a súmula, o item 6, os modelos daquela ação é que seriam os paradigmas remotos. Então, eu estou dizendo que houve até erro de julgamento na aplicação do item 6. Mas, como é matéria sumulada e a ação rescisória não se presta para dar o corte rescisório por contrariedade à súmula OJ, eu nego provimento ao recurso, ficando prejudicado o exame da pretensão de se imprimir efeito suspensivo à execução, escudado na súmula 405 TST, 620 CPC, artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República. Eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Levenhag. Nega provimento. Doutor Ali. Presidente, com poderes nos autos, eu requer o uso da palavra. Excelência, o teu prazo regimental. Obrigado. Senhor presidente, eminente relator, egrégia subseção, salvo engano, o recurso ordinário e a pretensão do corte rescisório, ele foi construído com fundamento em dois aspectos. Primeiro, realmente, da equiparação salarial, que, com todo respeito, até o voto do eminente relator leva a essa conclusão, mas há um acréscimo de fundamento no seguinte sentido. A petição inicial, ao se analisar a petição inicial da reclamatória, não se observa a pretensão do reclamante em alcançar o paradigma remoto como equiparação salarial. A pretensão não foi essa, a pretensão foi equiparação salarial com 5 ou 6 gerentes de classe. Ele não se pretendeu alcançar um determinado gerente que havia alcançado uma determinada diferença salarial a posteriori. Esse é um aspecto que deve ser sopesado. Se há violação do 461 da CLT nesse aspecto, quando não há pedido do reclamante
no alcance da equiparação salarial de um paradigma remoto. A pretensão dele foi: eu executava as mesmas atividades desses 6 empregados. E isso, o tribunal menciona que havia equiparação, a sentença não deu por esse aspecto, e o tribunal reformou, mandando alcançar um paradigma remoto, sendo que não há pretensão nesse ponto. Esse é o primeiro aspecto. E há um segundo ponto no recurso, quanto ao deferimento de honorários advocatícios sem pedido na petição inicial. É o segundo, honorários advocatícios, é o item 2 do recurso ordinário, salvo melhor engano, não vi manifestação do eminente relator quanto a isso, e realmente, analisando a petição inicial, não há pedido de honorários advocatícios e há condenação em honorários advocatícios. Então, o corte rescisório aqui, nesse aspecto, viola lei específica 5.584, e deveria haver, além de terem sido articulados os artigos 126 do antigo CPC, 489 e artigo 16 da Lei 5.584 e artigos 128, 293 e 460 do CPC de 1973. Então, é um deferimento de verba não prevista e o corte rescisório deve alcançar a exclusão desta pretensão que foi extrapetita. Então, com todo respeito ao eminente relator, sobre esses aspectos suscitados da tribuna, se requer o conhecimento e provimento do recurso. Ministro Barros Aderrad. Senhor presidente, eu já vou começar pelo fim. Como lembramos ontem, aliás, o ministro Ives, nas memórias de Brás Cubas, um ilustre advogado, a quem tenho enorme respeito, não ignora a nossa jurisprudência de que a ação rescisória não se insere na exigência de assistência sindical. E vai pelo CPC, e no CPC independe de pedido. A jurisprudência é toda no sentido. Agora, começando pelo início. Primeiro, não se fez essa alusão de que a questão que se colocou na contestação era de que aqueles paradigmas não serviam, porque ele tinha que trazer paradigmas atuais. Não há referência de que isso tenha sido feito. Mas eu vou ler o voto, porque ele é extenso, e isso talvez ajude melhor. Eu lamento, porque aqui essa equiparação em cadeia tem que tomar muito cuidado. Um aspecto em que ele, recorrente, não observou é que deveria, na defesa, dizer que trazia a questão da equiparação salarial em cadeia, caso em que o ônus da prova seria do reclamante. Não fez isso. Então, é fato incontroverso de que não levantou levantou na coisa, na defesa. Mas vamos dizer aqui. Me perdoem a leitura do voto, ele é extenso, mas colhe-se do acordo recedendo que deu provimento ao recurso ordinário do reclamante para determinar que no cálculo das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial deferida sejam consideradas eventuais majorações decorrentes de outros processos dos paradigmas reconhecidos, excluídas vantagens pessoais nos termos da súmula 6, item 6 do TST. Para tanto, além de o regional ter assentado que o recorrido lograra demonstrar a identidade de funções com alguns paradigmas, mediante exame da prova oral, registrar a circunstância de que o recorrente não se desincumbira do ônus da prova que lhe cabia relativamente às teses defendidas na defesa.
Ainda na decisão rescindenda, colhe-se a emblemática asserção de que, abro aspas, a alegação patronal, no sentido de que o magistrado Primevo reconheceu a equiparação baseando somente nos depoimentos das testemunhas indicadas pelo autor, não procede. Isso porque, na sequência, ressaltara que a primeira testemunha do autor e a primeira testemunha rolada pelo réu comprovaram a identidade de funções, cujas tarefas eram realizadas com igual valor e produtividade em relação aos modelos Adelimar, José, Juliana, Leandra e o demandante. Mais à frente, o regional, no acordo rescindendo, ressaltou que as circunstâncias de os paradigmas apontados na inicial da reclamação originária terem obtido o direito à equiparação salarial em outra ação, com outros modelos, não impune ao recorrido o ônus de comprovar a identidade e função com os modelos, mas com os paradigmas indicados na inicial e que lograram êxito judicial no reconhecimento da isonomia salarial. É que, ao ver do colegiado local, não é cabível o confronto da situação do recorrido com a de modelos utilizados em outros processos judiciais, o que ocasionaria extrapolação dos limites da lei, culminando, a partir desse contexto factual, por deferir a pretensão inicial nos termos da súmula 6, item 6 do TST. Ato contínuo, a Corte de origem deixou asseverado que, em certo período, o desnível salarial dos paradigmas advém de decisão judicial que os beneficiara, não estando a equiparação então deferida, voltada à vantagem pessoal ou até jurídica superada pela jurisprudência dessa Corte, reiterando a procedência dos valores salariais judicialmente majorados. No acórdão recorrido, por sua vez, o TRT da Terceira Região registrou que o julgado da Vara do Trabalho fora modificado ao fundamento de que havia necessidade de se demonstrar a igualdade de funções somente quanto aos paradigmas indicados na inicial dos autos originários, e não concomitantemente com os modelos apontados nas demandas em que aqueles paradigmas atuaram, autores / reclamantes. Com esse posicionamento, alertou que a reforma da sentença se dera em virtude de diferentes pontos de vista em torno do artigo 461, a partir dos modos diferentes de se interpretar o apartado item 6 da súmula 6 do TST. Sendo assim, concluiu textualmente por sustentar a tese de que, na verdade, embora a controvérsia seja construída em torno de assunto incerto no dispositivo da lei, ela envolve mesmo a discussão acerca da interpretação e, consequentemente, da exata extensão do disposto no item 6 do multicitado verbete, insuscetível de embasar a rescisória no confronto com o J25 dessa SDI 2. Efetivamente, constata-se dessa digressão jurídico-factual que a controvérsia sobre a equiparação salarial em cadeia não teve por sustentação a norma do artigo 461 da CLT, inclusive porque ela não trata dessa singular hipótese de isonomia salarial, a qual foi introduzida pelo item 6 da súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. De outro lado, mediante análise do item 6 do referido precedente, percebe-se ter sido sufragado o posicionamento de ser irrelevante, se presente os pressupostos do artigo 461 da CLT, que o desnível salarial tem origem em decisão judicial que beneficiar o paradigma. Nas alíneas A e B a seu turno, elencam-se duas exceções à equiparação em cadeia, em que a primeira concerne ao fato de os desníveis salarial ser decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superado pela jurisprudência da Corte Superior, ao passo que a segunda remete à hipótese de ela ser suscitada em defesa, caso em que se atribui ao empregador o ônus da prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial com paradigma remoto. Por se tratar de equiparação salarial em cadeia, o ônus da prova sobre a ocorrência de fato modificativo, extintivo ou extintivo do direito à equiparação salarial seria seu, no tocante ao paradigma remoto, expressão que realmente suscita dúvidas sobre quem seria esse paradigma remoto. Entretanto, como a lei preconiza que, nesse caso,
considera-se irrelevante a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os paradigmas, componentes da cadeia equiparatória, excetuado o paradigma imediato, impõe-se a ilação de que o paradigma remoto não são aqueles que obtiveram a equiparação salarial que moveram anteriormente, ao eleger o modelo nelas indicados, mas sim esses próprios modelos. Os modelos, sim, daquela ação que seriam os paradigmas remotos. Consignado que o recorrido não os indicara como paradigma, inclinando-se por apontar como tal os que lograram sucesso na equiparação salarial pretérita, segue-se à luz do item 6 da súmula 6, a certeza de potencial erro de julgamento frente àquele precedente sumular. Isso porque, a par da falha de o recorrido não ter elegido os verdadeiros paradigmas remotos, que seriam os modelos da ação trabalhista anterior, naturalmente não era exigível que o recorrente assumisse o ônus da prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em cadeia. Não obstante o aparente erro de julgamento da decisão rescindenda, sobressai a convicção do não cabimento da ação rescisória, uma vez que, ao fim e ao cabo, o que se extrai do recurso ordinário do recorrente é que a pretensão consistira verdadeiramente na desconstituição da decisão rescindente por contrariedade ao item 6 da súmula número 6, na contramão da OJ 25. Com efeito, preconiza a aludida orientação jurisprudencial que não procede pedido de rescisão fundado no artigo 485, inciso 5º, quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva, acordo coletivo, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula orientação jurisprudencial. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a que o recorrente fora condenado, cumpre trazer à baila a nova redação da súmula 219 desta Corte em verbo. Honorários advocatícios. Cabimento. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. Na ação rescisória e nas lides que derivam das relações de emprego, a responsabilidade pelos pagamentos honorários advocatícios submete à disciplina do Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da ação rescisória prescinde do preenchimento dos requisitos da Lei 55/84, conforme se orienta, inclusive, a jurisprudência desse tribunal, por meio dos seguintes precedentes: ministro Alberto Bresciani, ministra Maria Helena Malme, ministro Douglas Alencar Rodrigues e outros tantos. Nesse passo, a orientação jurisprudencial, mesmo antes da última alteração imprimida à súmula 219, já se encaminhava no sentido de que a verba honorária em sede de ação rescisória decorre apenas do princípio da sucumbência do artigo 20, ainda que a parte não a tenha pedido na inicial, tal como se observa do ARES que se segue. Honorários advocatícios, condenação, a jurisprudência dessa Corte evoluiu no sentido de ser devido, em sede de ação rescisória, ajuizado perante a Justiça do Trabalho, pagamento de honorários sucumbenciais, conforme se depreende do item 2 da súmula 19. Ressalto que os honorários advocatícios em ação decorrem pura e simplesmente do princípio da sucumbência estabelecido no artigo 20, independentemente de pedido. No entanto, não há como determinar. Aí ele diz aqui por uma outra razão. Dessa forma, julgada improcedente a ação rescisória, sobrevém um acerto da condenação ao pagamento da verba honorária, cujo percentual de 15% sobre o valor da causa guarda consonância com os critérios estabelecidos no artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC de 73. Do exposto, nego provimento ao recurso ordinário e julgo prejudicada a pretensão de se imprimir efeitos suspensivos à execução. É o voto, senhor presidente. Muito bem, eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Turno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 9.895, dígito 52 de 2013.
em que a relatora, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Muito bem. Com a palavra o ministro Douglas. Pois não, presidente. Fiz encaminhar a vossas excelências a minuta do voto em vista regimental, mas reexaminando a questão, me parece que a solução preconizada pela eminente relatora e que num primeiro momento estava sendo por mim acompanhada, não se mostra coerente, compatível com o real significado do efeito devolutivo em profundidade previsto no artigo 515, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil, cuja aplicação no âmbito dessa Justiça do Trabalho já está regulamentada pela súmula 393. Trata-se de ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir acórdão proferido pelo egrégio 2º Regional. Examinando os eventos que se sucederam nos autos da ação matriz, nós observamos que o banco suscitou em sua defesa a prescrição parcial, requerendo fosse pronunciada a prescrição das pretensões situadas num período além dos 5 anos contados a partir do ajuizamento daquela ação, mas no capítulo específico das diferenças salariais decorrentes do exercício da função de diretor júnior B, o banco suscitou também em sua defesa a prescrição nuclear, a prescrição total. Em primeiro grau, o juízo prolator da sentença acolheu a prescrição parcial, mas se omitiu em relação ao exame da prescrição nuclear vinculada especificamente à pretensão de diferenças salariais já referida. E, apesar disso, julgou improcedente esse pedido, ou seja, embora não tenha examinado a prescrição nuclear, a prescrição total, julgou improcedente o pedido de diferenças salariais. Sobreveio o recurso ordinário por parte do trabalhador e o regional, reformando a sentença, conferiu-lhe provimento, deferindo as diferenças salariais, mas sem examinar a prescrição total que havia sido suscitada na contestação e renovada em contra-razões. É por isso que a tese da presente ação rescisória, que me parece prosperar, está vinculada à violação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 515 do Código de Processo Civil. Eu estou observando, como o faz a eminente relatora, que a parte autora suscita inúmeras violações legais e invoca também a ocorrência de erro de fato. Evidentemente, nós não podemos afirmar a violação legal de preceitos que disciplinam a prescrição, artigo 7º, inciso 29, porque não há tese na decisão rescindenda a esse respeito. Também não podemos reconhecer violado o parágrafo 5º do artigo 219 do CPC de 73, igualmente porque não há tese no acórdão regional a tal respeito. Mas o que chama a atenção é precisamente o silêncio havido no acórdão rescindendo acerca da prescrição total suscitada em contestação e renovada em contra-razões. A jurisprudência deste tribunal, particularmente da subseção 1, especializada em dissídios individuais, já se consolidou no sentido de afirmar a necessidade de exame de todas as questões suscitadas e debatidas, ainda que não decididas, por ocasião do julgamento de recursos ordinários. Numa rápida pesquisa, encontro precedentes de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, que são facilmente alcançáveis. O que se discute, fundamentalmente, e essa foi a tese do Tribunal Paulista, é a necessidade de a parte sucumbente na questão prejudicial interpor recurso adesivo para que o tema fosse veiculado, fosse examinado perante a instância ordinária. Mas essa compreensão já foi superada pela subseção 1, especializada em dissídios individuais, e me parece que também pela própria súmula 393. Então, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, o meu voto retificado neste instante não é o voto escrito, com a máxima vênia à eminente relatora, é pelo conhecimento e provimento do recurso no capítulo específico relativo à violação legal dos parágrafos 1º e 2º do artigo 515 do CPC de 73. E ao reconhecer a violação
ao julgar procedente a pretensão rescisória, em novo julgamento, determinaria o retorno, aliás, não é nem novo julgamento, determinaria o retorno à origem, ao Tribunal de São Paulo, para que prosseguisse no enfrentamento da questão, agora em sede rescisória, reexaminando a questão prescricional total suscitada em contrarrazões e também na contestação, como entender de direito. Eu não sei se fui claro, presidente, mas é um caso extremamente singular, curioso, pelas inúmeras circunstâncias experimentadas. É esse o meu voto, senhor presidente, com a vênia eminente relatora. Ministra Maria Helena. O que eu tenho aqui, eu vim com a sessão mesmo, com o voto, a vista regimental do ministro Douglas, em sentido convergente. E ele já me avisou agora na sessão, no início da sessão, de que, levando à reflexão, maiores reflexões, que alteraria a posição anterior já exposta. Então, eu vou fazer o seguinte, ministro Emanuel, para não também atrasar nossos trabalhos, e porque eu também gostaria de analisar o processo sob esse novo ângulo, então eu vou pedir, não é adiamento, né? Retirar de pauta, porque eu sou a relatora, né? Ou vistas, eu não sei bem como é que se diz, hoje o processo civil é vistas, né? Pediria vista, não é? Então é vistas do meu processo. Para analisar esse novo enfoque, e peço também, por gentileza, senhor presidente, as notas degravadas. Notas degravadas para a ministra Maria Helena Malma. Então, após o voto vistor do ministro Douglas, pediu vista regimental a relatora, ministra Maria Helena Malma, com notas degravadas. Julgamento suspenso. Vamos ao próximo. Pode pregar. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 51, dígito 31 de 2015, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Mecânicas de Material Elétricos de Lages e Minusa Indústria Mecânicas S.A. Com a palavra o ministro Douglas Alencar. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal da 12ª Região. Estou votando inicialmente pelo conhecimento do recurso e observo no voto que, na decisão que se pretende rescindir, a Corte de Origem excluiu da condenação o pagamento do adicional de insalubridade. Ao julgar a presente ação rescisória, o Tribunal, com amparo no item 3 da súmula 100 deste Tribunal, declarou a decadência do direito de propor a presente ação rescisória. Em face da decisão proferida em recurso ordinário, houve a interposição de recurso de revista que não foi conhecido pela terceira turma deste Tribunal, ao fundamento de que, aspas, indeferido o pleito referente ao adicional de insalubridade, impossível, por efeito lógico, o exame do recurso da parte que se limita a debater a base de cálculo da parcela, fecho aspas, bem como de que, em relação aos honorários periciais e advocatícios, o recurso está desfundamentado à luz do artigo 896 da CLT. Evidentemente, o regional, ao julgar improcedente, reformando a sentença, excluindo da condenação o adicional de insalubridade, fez desaparecer o interesse jurídico na discussão proposta perante esta Corte, vinculada à base de cálculo do adicional de insalubridade. A parte, a despeito do teor da decisão proferida pela terceira turma, interpôs recurso extraordinário, questionando uma vez mais a base de cálculo do adicional de insalubridade. A este recurso, a vice-presidência desta Corte denegou seguimento. E é por isso que, na medida em que as questões relativas à base de cálculo adicional de insalubridade, honorários periciais e honorários advocatícios foram as únicas matérias devolvidas à apreciação do TST, o trânsito em julgado do capítulo do acórdão relativo ao adicional de insalubridade, ao direito propriamente dito do adicional de insalubridade, ocorreu em data anterior ao trânsito em julgado da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. É a exata hipótese do item 2 da súmula 100 desta Corte. E, nesse sentido, é impositivo reconhecer que o trânsito
inalbis do prazo de 8 dias para interposição de recurso de revista contra o acórdão regional ocorreu no ano de 2011 e após o julgamento dos declaratórios opostos ao acórdão proferido em recurso ordinário. A presente rescisória foi ajuizada apenas em 26 de fevereiro de 2015, muito além do biênio decadencial de que tratava o artigo 495 do CPC de 73. E é por isso que, embora com fundamentos distintos, eu estou votando no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso. Conhece e nega provimento. Doutora Vanessa de Souza, o voto lhe é favorável? Apenas o registro? Isso mesmo, Excelência. Muito obrigado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator, registrando a presença da doutora Vanessa de Souza. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 22.063, dígito 61 de 2015, em que são partes Itaú Unibanco S.A. e Dorothy Terezinha Furini. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. 263, excelência. Isso, presidente. Isso. 22063. Penhora em dinheiro, execução provisória, súmula 417. A alegação de ilegalidade da determinação de penhora numerária em execução provisória autoriza a impetração do mandado de segurança por reportar-se à disposição contida no artigo 620, que trata da economicidade da execução e a urgência na utilização da medida, considerado o dano iminente decorrente da privação de recursos necessários ao desenvolvimento regular das atividades do impetrante. Nesse passo, descartada a ilegalidade da determinação da autoridade apontada como a coatora, por reportar-se ao disposto no artigo 655 do CPC de 73, é viva a convicção de ela padecer da assinalada abusividade. Isso em razão de a execução em curso qualificar-se como provisória, considerando que na data em que proferida a decisão impugnada, pendia de julgamento o recurso de revista interposto pelo banco, atraindo a aplicação do princípio da economicidade do 620. Registro que, da consulta do Sistema de Informação Judiciária desta Corte, o referido recurso de revista ainda não foi julgado, a indicar que a execução não se tornou definitiva. Diante da provisoriedade da execução, vem a baile o entendimento dominante nessa Corte, consubstanciado na súmula 417, e item 3 do texto, exarado ao tempo do CPC de 73, de que fere direito líquido e certo do impetrante a determinação de penhora em numerário, razão pela qual se impõe a reforma do acordo recorrido para conceder a segurança. Recurso conhecido e provido, senhor presidente. Conhece e provê. Execução provisória. Muito bem. Doutora Lee. Poderes nos autos, mantido o voto do eminente relator, o registro da presença, presidente. Registro da presença. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Muito bem. Vamos ao pregão do próximo processo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 512, dígito 95 de 2015, em que são partes HSBC Bank Brasil S.A. e Alain Correia Fernandes. Com a palavra a ministra Maria Helena. Aqui também, senhor presidente, senhores ministros, eu proponho negar provimento ao recurso ordinário, hipótese em que o Tribunal Regional denegou a segurança e manteve a decisão concedida em sede de antecipação de tutela, que determinou o pagamento de salários a que o reclamante faria jus até o julgamento da ação trabalhista ou a sua reintegração ao emprego. Consignou desculpe, senhor presidente, é que às vezes as vistas nos traem.
Vou voltar para uma outra leitura aqui. Então, assim, senhor presidente, faria jus até o julgamento da ação trabalhista ou a sua reintegração ao emprego. Consignou que o litisconsorte, em 27 de maio de 2014, foi encaminhado em INSS, contudo, a autarquia indeferiu o benefício e considerou o reclamante apto para o labor. Asseverou que, não obstante a recusa da autarquia em deferir o auxílio ao empregado, o impetrante impediu a sua reintegração, haja vista exame realizado por médico do trabalho que reputou o litisconsorte inapto. Registrou que o reclamante... O reclamante, diante do impasse, permanece sem contraprestação salarial e o respectivo benefício previdenciário. Concluiu, assim, que a prova inequívoca da vigência do contrato de trabalho, como não ocorreu suspensão do pacto laboral, cabe ao impetrante arcar com as obrigações legais e contratuais. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não fere direito líquido e certo, ato de juiz que, em concessão de tutela antecipada, determina a reintegração do empregado quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material. Aplicação das orientações jurisprudenciais 64, 142, SDI 2 do TST, por analogia. Recurso provido, ordinário conhecido e não provido, perdão. Muito bem. Doutora Ali. Poderes nos autos, requeiro registro da presença, senhor presidente. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 10.734, dígito 07 de 2013, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho. Excelentíssimos senhores ministros Vieira de Melo Filho e Ives Gandra Martins Filho votaram no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. E conhecer do recurso ordinário quanto aos tópicos indenização de transporte, desvio de função, diferenças de repouso remunerado e extinguir o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, 4 do CPC, em razão da decadência pronunciada. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Barros Levenhag e Renato de Lacerda Paiva. Houve sustentação oral. Ministro Douglas, com a palavra. Pois não, presidente. Também fiz enviar a Vossas Excelências o voto escrito, o voto vista, e o debate proposto é extremamente rico do ponto de vista da técnica processual, envolve a adequada compreensão da súmula 100 desta Corte, especificamente no que concerne ao instante a ser considerado como marco inicial do prazo decadencial, quando ocorre a chamada formação gradual dos capítulos da sentença. O ministro Vieira provocou na sessão a reflexão envolvendo o professor José Carlos Barbosa Moreira, que, sem dúvida alguma, se não o maior, é um dos maiores estudiosos do tema das questões prejudiciais, das questões processuais, entre elas as questões prejudiciais. E, senhor presidente, eu não vou me alongar, até porque o voto escrito foi enviado a Vossas Excelências, mas, fundamentalmente, estou pedindo vênia ao eminente relator para dissentir, reconhecendo que a matéria proposta em vários graus recursais pela parte recorrente vinculada à configuração ou não da revelia e, por conseguinte, a potencial nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa, impactou a contagem do marco inicial da ação rescisória para exame das violações suscitadas em relação aos pedidos deduzidos a título de indenização por transporte de valores, desvio de função, diferenças de repouso semanal remunerado e prescrição. Me parece que a só circunstância de ser, em tese, possível o provimento dos recursos com o reconhecimento do vício processual suscitado, faria desaparecer por completo a condenação de mérito promovida aos títulos já referidos, o que evidencia a configuração de uma questão prejudicial remota
que, evidentemente, faria sequer presente o interesse jurídico na propositura de uma ação rescisória. Enquanto pendente o debate em torno da rigidez da relação jurídica processual originária, vinculada à regularidade do ato inicial de convocação do réu a juízo para se defender, não se poderia compreender iniciado o marco decadencial da ação rescisória para ataque a capítulos prejudicados da condenação imposta à parte ora recorrente. É por isso que estou votando, senhor presidente, para afastar a decadência sugerida no voto condutor e para que possamos, se o caso, prosseguir no exame da presente ação rescisória. É esse o meu voto, em resumo. Muito obrigado, ministro Douglas. Eu vou pedir permissão à sessão, porque eu também era vistor, mas eu tinha um outro entendimento e o ministro Douglas fez uma modificação, mesmo que parcial, no voto anterior, diferentemente do meu. Daí, se o ministro Vieira de Mello quiser fazer uso da palavra, está concedida, mas eu vou pedir vista, ministro Vieira de Mello, para analisar o voto do ministro Douglas agora. Ministro Manuel, eu aguardo a vista de Vossa Excelência, que só vai enriquecer o debate. Muito obrigado. Vossa Excelência. Muito obrigado, ministro Vieira. Senhor Presidente, ministro Renato. Ministro Renato. Como eu não estarei na próxima sessão, estarei representando o tribunal num evento institucional e dentro de 15 dias estarei em correição em Campinas. Na forma regimental, eu pediria a Vossa Excelência e ao ministro Luiz Felipe para antecipar o meu voto. Pois não, ministro Renato. Porque a linha do voto proposto pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, na verdade, a linha, vamos dizer assim, mais tradicional da STI, ao tempo em que aqui atuei, durante quase 8 anos. Se discutia em recurso uma questão processual que impedia o exame, impedia o trânsito julgado da matéria de fundo, e tanto que impedia que não era possível executar aqueles títulos a despeito de procedente ação, eu penso que efetivamente o prazo decadencial não se iniciara. Esse é o meu entendimento que eu já tinha quando aqui compunha a STI 2. Então, apenas em razão dessa excepcionalidade, eu peço desculpa, mas gostaria de consignar o meu voto na linha da divergência. Na linha da divergência. Muito bem. Após o voto do ministro Renato de Lacerda Paiva acompanhando a divergência, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Emanuel Pereira. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 69, dígito 24 de 2012, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Delaide Miranda Arantes. Excelentíssima senhora ministra Delaide votou no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela ré e no mérito dar-lhe provimento, e conhecer do recurso ordinário interposto pela autora e no mérito negar-lhe provimento. Os excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues e Renato de Lacerda Paiva votaram no sentido de negar provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso da empresa autora. Houve sustentação oral. A vistora é a ministra Maria Helena. Senhor presidente, eu sou vistora desse processo, mas diante de alteração que foi feita pela relatora, eu passo a palavra para a relatora, que eu não tenho divergência da proposta que ela traz a essa sessão. Muito bem. A ministra Delaide é a relatora. Sim. A ministra Maria Helena está acompanhando a relatora. Estou acompanhando a relatora. Mas no voto alterado, senhor presidente. Aí eu alterou. preciso. Sim. Pois não. Pois não, ministra ministra Delaide. Senhor presidente, na sessão, vou fazer um breve relato, na sessão do dia 14 de junho de 2016, após a sustentação oral do doutor Leonardo Santana Caldas, houve a divergência fundamentada do ministro Douglas, que foi na sessão acompanhada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva. A ministra Maria Helena Malma pediu vista regimental
e gentilmente me encaminhou o seu voto vista regimental, e ao qual eu peço vênia para aderir, referindo-me no voto à fundamentação do ministro Douglas e de Sua Excelência a ministra Maria Helena, que eu adotei no meu voto, que agora trago alterado. E vou me ater ao dispositivo, senhor presidente, e, se for necessário, eu presto outros esclarecimentos sobre a fundamentação do voto. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela Ré e, no mérito, dou-lhe provimento a fim de julgar improcedente a ação rescisória com fulcro no artigo 485-4 do Código de Processo Civil. Procedente. Procedente a ação rescisória com fulcro no artigo 485-2, um pequeno erro material. E prosseguindo no exame das demais causas de recedibilidade invocadas pela autora como causa de pedir, de acordo com o que determina o artigo 515, parágrafo 2º do Código de Processos Civil de 1973. Manter a procedência da ação rescisória sob o fundamento diverso, a saber, artigo 485, 5 e 6 do Código de Processo Civil de 73, a fim de que sejam apurados, com base nos livros contábeis, os exatos valores devidos à Ré a título de comissões no importe correspondente a 10% sobre o valor líquido da autora, conforme determinado expressamente no comando exequendo. E, como consequência, julgar prejudicado o exame do recurso ordinário interposto pela autora da ação. É o meu voto. Muito bem. Vossa Excelência, então, o voto de Vossa Excelência está aderindo ao voto divergente, é isso? A ambas as divergências. A divergência do ministro Douglas e da ministra Maria Helena. Então, Vossa Excelência, agora o ministro Douglas e o ministro Renato estão votando com a relatora, agora com o voto modificado, é isso? Sim, senhor presidente. Eu só gostaria de esclarecer que, na verdade, Sua Excelência está afastando o corte rescisório com fundamento no 485-4 do Código de Processo, que no seu voto original estava acolhendo a coisa julgada com esse fundamento. Está afastando para acolher agora a coisa julgada, mas com fundamento, me parece que no 5º 36. 5º 36. Então, pelo que eu entendi, seria isso. Eu faço adequação, senhor presidente. É isso mesmo? Mas é exatamente, presidente. O que houve foi apenas uma alteração de fundamentos à luz do 515. Sim. Ao invés de adoção do 485 pelo inciso 3, 4 ou 7, adotou-se pelo inciso 5º em face da violação da coisa julgada pelo que fora decidido. Então, está mantido o resultado da rescisória originária do tribunal, que já a julgava procedente, apenas por outro fundamento. Então, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, que, na verdade, segue a linha do que o ministro Douglas e ministra Maria Helena votavam. Muito bem. Então, não há divergência. Senhor presidente, eu peço escusas à eminente relatora, eu não li o voto de Sua Excelência, não sabia que havia sido retificado. Eu vou pedir vista regimental. Eu confesso que são muitos os aspectos aqui. Peço escusas à parte presente, à advogada presente, mas não li o voto de Sua Excelência já retificado, e é um caso muito singular, que acho que exige, pelo menos da minha parte, a cautela que não tive de examinar o voto ora retificado. Mas na semana que vem, preterivelmente, o processo estará em pauta. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro. Eu vou, coisa que normalmente não faço, mas a parte está vindo aqui sucessivamente. Isso está criando uma angústia muito grande. A questão não é intricada, a parte dispositiva é claríssima em eleger o lucro líquido quando a decisão pegou o faturamento bruto. Então, a dissonância com a parte dispositiva é flagrante e ela entra naquela nossa súmula, que quando é dissonante, flagrantemente dissonante, dá-se o corte rescisório pelo 5º 35, ofensa coisa julgada. E aqui é claríssima,
não merece maiores considerações com a devida vênia, e por isso, coisa que eu não faço absolutamente, porque respeito quando o colega pede vista, mas a parte já está angustiadíssima e agora sim se está julgando corretamente a ação rescisória. Por isso, pedindo vênia ao ministro Douglas, eu acompanho a relatora. Senhor presidente. Pois não, ministro. Ministro Leuvenhagen, uma grande liderança, uma grande referência para nós todos na jurisdição. Já disse e repito, tenho por Sua Excelência uma grande admiração, um profundo respeito. Tive o privilégio de ser juiz substituto de Sua Excelência e, de fato, as ponderações de Sua Excelência me animam a pedir vista em mesa para evitar esse prejuízo que Sua Excelência pondera. Mas eu volto, peço escusas, eu não tenho problema algum em reconhecer as minhas dificuldades. É que a eminente relatora disse que adotou o voto, eu passei os olhos, eu não vi nenhuma referência às considerações que fiz. E lendo rapidamente, me senti inseguro, e quando surge a insegurança, o pedido de vista é o caminho adequado para que possamos decidir. Mas o ministro Leuvenhagen tem razão quando pontua que não nos cabe impor à parte ônus desproporcionais, e, na verdade, o pedido de vista seria até no interesse da própria parte de preservar, pelo menos na visão que tive, o meu posicionamento inicial em relação à causa. Mas eu peço vista em mesa, atendendo à ponderação do ministro Leuvenhagen. Espero conseguir superar as minhas dificuldades durante a sessão ainda, senão, lamentavelmente, a vista regimental será o caminho. Mas vamos examinar agora aqui. Presidente, apenas para contribuir, já que o ministro Douglas irá pedir mesa, no memorial da parte que recebi ontem no gabinete, a pretensão, salvo engano, apenas para o ministro Douglas avaliar, é no seguinte sentido, que os livros contábeis anexados aos autos somente na fase executória, devolvidos após o furto, devem ser utilizados para fielmente atender os ditames do comando sentencial, eis que faz parte do recurso da mercantil. Ou seja, busca-se a desconsideração do que fora deduzido, porque o perito declarou que, por falta de elementos fundamentais para a apuração do lucro líquido anual, considerou as receitas brutas, os faturamentos brutos. E é isso que a parte está pedindo, e é isso que a ministra relatora diz aqui, ó, a fim de que sejam apurados, com base nos livros contábeis que não puderam ser utilizados naquela ocasião, os exatos valores devido à ré de comissão no importe correspondente a 10% sobre o lucro líquido da autora, conforme determinado expressamente no comando exequendo, e julgar prejudicado. Então, é exatamente os termos, a meu juízo, da compreensão, apenas para auxiliar no exame. Então, vista em mesa ao ministro Douglas, julgamento momentaneamente suspenso. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 80.006, dígito 52, de 2015, em que são partes Germano Costa Ferreira e Alessandro Vassis e outros. Com a palavra, a ministra Adelaide. Adelaide, não é? Ministra Adelaide. Senhor presidente, na hipótese vertente, tanto a orientação jurisprudencial 92 da SDI2 quanto a súmula 267 do Supremo Tribunal Federal são firmes no sentido de que o mandado de segurança é cabível apenas quando a parte se encontra prestes a sofrer prejuízos irreparáveis e desde que não exista recurso próprio para lhe socorrer. E o caso vertente envolve a desconsideração da personalidade jurídica da devedora subsidiária e a inclusão do sócio no polo passivo para fins de complementação do valor da execução, que não afeta a órbita do mandado de segurança, mas deve ser atacada por instrumento judicial próprio. Eu trago no meu voto precedentes recurso ordinário do litisconsórcio conhecido e provido, segurança denegada nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Lei 12.016. Assim, conheço do recurso ordinário interposto pelo litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, dou provimento para denegar a segurança por incabível mandado de segurança
nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Lei 12.016. Eu recebi memorial da parte, senhor presidente, procedi novamente a análise, mas mantenho o voto proferido, é o meu voto. Doutor Vitor Maia, por enquanto o voto lhe é favorável? Não, senhor. Não? Não. Farei uso da palavra. Isso, eu sou... Deseja fazer uso da palavra? Sim, senhor, excelência. Vossa Senhoria tem um prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, demais ministros que compõem a SDI 2, representante do Ministério Público do Trabalho. No que pese a interpretação dada pela excelentíssima ministra Adelaide, ouso divergir da interpretação dada à súmula e à orientação jurisprudencial por alguns motivos. O primeiro, a impossibilidade de manejo de embargos à execução. O artigo 884 da CLT consta como requisito para o manejo dos embargos a garantia do juízo. No caso dos autos, a garantia se deu apenas de forma parcial. O recorrido não tinha condições de garantir o remanescente, o que inviabilizou o ingresso com os embargos executórios. Sem embargos executórios, impossibilitaria também recurso contra a eventual decisão neles. Diante disso, foi impetrado o recurso ou o mandado de segurança junto ao TRT da 7ª Região. Foi reconhecido pelo Tribunal Alencarino a possibilidade, a ausência de recurso cabível, acompanhando o voto do representante do MPT local, oficiante junto ao TRT 7. Independente do manejo do mandado de segurança, ingressamos também com uma exceção de pré-executividade perante o foro da primeira vara de Maracanaú. Todavia, a excelentíssima juíza titular da vara, diante do mandado de segurança, sobrestou o andamento do feito, deixando inclusive de receber a exceção de pré-executividade, o que afasta novamente a possibilidade de eventual recurso em decisão da exceção, porque ela sequer foi recebida. Assim, não havendo recurso, sendo impossibilitado o manejo de embargos executórios e não havendo decisão a ser atacada na exceção de pré-executividade, entendemos por viável, por correto, o manejo do mandado de segurança junto ao TRT. É o que tenho a considerar, excelência. Muito obrigado, doutor Vitor. Ministra Adelaide. Senhor presidente, o nobre advogado traz da tribuna a sua contribuição e argumentos que constam do memorial que foi ontem entregue no gabinete e que é muito bem-vindo. Eu vou, por hora, manter o meu voto e colocar para vossas excelências. Pois não. Muito obrigado, ministra Adelaide. Eu pergunto se há divergência. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, ministro Vieira de Mello. Eu recebi o memorial também do nobre advogado e, ouvindo a sustentação, me surgiu uma dúvida no presente caso. Me parece que é uma hipótese de checkmate, porque a parte foi sócia dessa empresa por um período de 4 meses em 2002. Houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, chegaram ao bem desse sócio retirante minoritário, 1% das ações, e, efetivamente, o que ocorreu? Houve o comprometimento de uma quantia de em torno de 115 a 116 mil reais do patrimônio desta parte e o restante da execução, a parte não teria como complementá-la. Então, ele não pôde manejar os embargos à execução. De outro lado, a parte ajuiza uma exceção de pré-executividade, assim denominada, e o juíza, através de certidão específica, a nobre juíza entendeu que, em face da impetração do mandamos, suspendia ou deixava de receber a exceção de pré-executividade, ou seja, eu fechei todas as portas, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho como embargar e não tenho a exceção examinada. Aí nós teríamos um possível comprometimento da nossa OJ 92.
Então, eu vou pedir vista regimental para o melhor exame, embora a nossa jurisprudência saibamos qual é, mas se eu não tenho por onde ter o acesso ao judiciário, me parece que a via remanescente é o mandado de segurança. Então, apenas com esses esclarecimentos, eu peço vista regimental. Devo devolver em 1 ou 2 semanas, seguindo o prazo previsto em lei. Pois não, ministro Vieira de Mello. Eu proclamo que o julgamento foi suspenso em virtude da vista regimental requerida pelo eminente ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, eu também peço notas degravadas, inclusive da sustentação oral. Notas degravadas, inclusive da sustentação, para a ministra relatora Delaide Miranda Arantes. Vamos apregoar aquele processo que o ministro Douglas tem vista em mesa. Relatora excelentíssima, senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 69, dígito 24, de 2012. Com a palavra o ministro Douglas. Senhor presidente, eu solicito a juntada de voto convergente e não tenho divergência em relação ao voto condutor. Não tem divergência, então posso proclamar que a unanimidade decidiu-se, nos termos do voto da relatora, juntar a voto convergente o eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhag, processo RO 10.216, dígito 60, de 2013, em que são partes Maria Cristina Pena Quadros e Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. Com a palavra o ministro Barros Levenhag. Pois não. É uma situação interessantíssima esse caso, senhor presidente e eminentes ministros. A reclamante recusou-se a receber as verbas rescisórias, dizendo que era titular de estabilidade do artigo 41. Então, o reclamado entrou com ação de consignação em pagamento, examinada em sede de recurso ordinário, mediante tese de a recorrente não desfrutar da estabilidade do artigo 19 do 41 do ADCT, fundamentação não correlata à norma do artigo 890 do CPC de 73. Questão incidental enfrentada sem o pressuposto do artigo 470 do CPC de 73. Inexistência de sentença de mérito, impossibilidade jurídica do pedido de corte rescisório e inteligência do artigo 267, inciso 6 do CPC de 73. Em síntese, ela tentou, a empresa quis pagar, ela se recusou, entrou-se com ação e uma questão incidental para chegar-se ao mérito, sabia se ela era ou não estável. Só que não se pediu que essa questão incidental fizesse coisa julgada. E se não há o pedido da parte, ela faz apenas conjugada formal. Então, não é rescindível. E engraçado que ela, a reclamante aqui, a recorrente, ingressara antes com uma ação em que pleiteava, exatamente, aliás, não sustenta no mais a de licença por inexistir necessidade de causa de pedido em relação ao processo, na medida em que esse a recorrente pretendeu sua reintegração ao serviço. Ao passo que no processo originário, no sentido da recorrida, a causa de pedido e pedido identificam a ação de consignação em pagamento do artigo 890 do CPC. Exatamente porque a recorrente já ingressara com a ação em que o objetivo era lhe assegurar o direito à reintegração ao serviço, ao argumento que gozaria da estabilidade previsto no artigo 19 da DCT e 41 da Constituição, consolida-se a convicção de que o posicionamento adotado no acordo roqueiro de ela não ser titular desse benefício não se qualificar como coisa julgada material. Inclusive porque a recorrente, como salientado, ingressaram com o processo deduzindo idêntica pretensão, o qual se acha tombado nessa corte sob o número 788-0060-2015, em que, por igual, não lhe fora reconhecida a estabilidade no emprego dos artigos 19 do ADCT e 41. Contra o acordo ali proferido, interpôs recurso extraordinário, pendente de apreciação na vice-presidência, cuja inadmissibilidade, sem interposição de agravo de instrumento, o coloca
como única decisão suscetível de produzir a coisa julgada material e pavimentar o acesso à eventual ação rescisória. Ou seja, o regional teve que enfrentar incidentalmente essa questão para dar o efeito liberatório. Só que nos termos do artigo 470 e 80, a parte tem que pedir que faça o exame para produzir coisa julgada material. Não houve esse pedido. Então, é apenas uma questão incidental para se chegar à liberação do depósito que foi feito. E some-se a isso que há um processo, aí sim, de mérito, que está em curso na Corte. E é essa decisão que foi proferida e não reconheceu estabilidade, é que produzirá coisa julgada material passivo de eventual ação rescisória. Por isso, senhor presidente, em rápidas palavras, eu estou julgando extinto o processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica de pedido nos termos do artigo 267, inciso 6º, CPC de 73. Muito bem. Então, julgo extinto o processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do 267, inciso 6. Doutora Cíntia? Excelência... Aliás, desculpe, doutora Cíntia, sim. Com poderes nos autos, eu peço uso da palavra. Pois não, Vossa Senhoria tem um prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimos ministros, ilustres representantes do Ministério Público, servidores, advogados aqui presentes. Realmente, o voto do relator é brilhante em relação a essa questão de trazer a matéria incidental ao julgamento que, ora, se coloca em questão. Entretanto, é necessário algumas considerações em relação a esse processo, tendo em vista que, a despeito da ação ter se iniciado com uma ação de consignação em pagamento, a discussão no âmbito do TRT, ela realmente centralizou a respeito do disposto no artigo 19 do ato, das disposições constitucionais transitórias. E a discussão foi trazida a esse egrégio TST justamente com base nessa discussão, ou seja, abandonou-se a intenção original, que era da parte reclamada. A parte reclamante trouxe as suas fundamentações no sentido de que aquelas verbas estariam equivocadas porque seriam decorrentes de uma dispensa seletista e, na verdade, a defesa dela era que não era. Então, a discussão no TST e no TRT centrou-se nesse sentido. Então, diante disso, né, a despeito da origem da ação, a reclamante aqui entende que houve a manifestação de mérito acerca da estabilidade, até porque a sua defesa pairou-se nesse sentido, de que não seria aceita aquelas verbas, uma vez que ela teria a estabilidade. E, realmente, aqui no caso, superado essa parte em relação à questão da sustentação, uma vez que o TRT ele é expresso nesse sentido e ele nega o recurso ordinário, não por uma questão incidental, mas porque ele entendeu que aquela época não seria devida à estabilidade, porque a jurisprudência caminhava nesse sentido de que não era devida. Então, entretanto, a manifestação do STF sobre essa questão já é superada, já há precedente da STI 2 a respeito da estabilidade, uma vez que a reclamante aqui ela alcança os requisitos da exceção do artigo 19 da ADCT, uma vez que ela foi admitida em 1981, ou seja, 7 anos antes da Constituição de 88, e ela se enquadra perfeitamente na modulação da declaração, da ação declaratória de inconstitucionalidade do STF. Então, diante disso, uma vez que há discussão de mérito, uma vez que o TRT ele enfrenta a questão precisamente e destaca que não haveria estabilidade, e o que se pretende é justamente o reconhecimento da violação do TRT, de que houve estabilidade, sim, e entende-se que há supedâneo para a ação rescisória. Nesse sentido, roga-se pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário para que seja deferido o corte rescisório. Apenas acrescendo que o voto do TRT na ação rescisória do relator foi no sentido realmente de dar provimento ao recurso ordinário lá na ação de conhecimento, ou seja, de proferir o corte rescisório.
E, na maioria, acabou que manteve-se a decisão de que não haveria estabilidade. Então, o que comprova realmente que há uma discussão meritória acerca da estabilidade também nesse processo, com devido respeito ao voto e às considerações do ilustre relator. Muito bem. Ministro Barros Levenhage. Senhor presidente, para mim soa esdrúxulo que numa ação de consignação em pagamento se discuta em caráter incidental se há ou não há o direito à estabilidade. Se pôs a discutir porque isso era uma questão incidental para se chegar à liberação do depósito. Poderia fazer conjugada se a parte, e a doutora, aliás, parece que não ouviu atentamente o voto, que o artigo 470 do CPC de 73 permite que a parte requeira que a questão incidental faça a coisa julgada, mas não pediu. Mas, independente disso, senhor presidente, seria um absurdo que tomássemos conhecimento numa ação de consignação em pagamento em que se discutiu que ela não é titular, quando há pendente uma ação em que se discute no mérito exatamente essa questão. Como é que ficaríamos? Isso é uma ação de consignação em pagamento. A parte arguiu a inexistência de estabilidade. A existência. O tribunal teve que enfrentar incidentalmente para saber se pode ou não liberar as verbas. E entendeu que sim, porque não era detentora. Como não se pediu que essa declaração incidental fizesse coisa julgada, e, aliás, se pedisse, eu até rejeitaria, porque é idêntico o processo em que ela pleiteia essa estabilidade e até agora não obteve êxito, é nesta ação que, eventualmente, ela poderá entrar com ação rescisória. Nós estamos tratando de ação de consignação em pagamento. E isso não guarda nenhuma correlação com a questão se é ou não estável. Por isso, pedindo bem, eminente advogado, mantenha o voto. Pergunta se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Relator excelentíssimo, senhor ministro Barros Levenhage, processo RO 10.404, dígito 82, de 2015, em que são partes Robson Lopes Fernandes e Lázaro Ivair Damasceno e outro. Com a palavra o ministro Barros Levenhage. Senhor presidente, eu vou ler a ementa, havendo sustentação, eu abro mais fundamentação. Acordo que manteve a condenação ao pagamento de diferenças decorrentes de salário pago por fora, causas de rescindibilidade dos incisos 6º e 8º do artigo 485 do CPC de 73, inocorrência. No tocante à prova falsa, Sérgio Riz ensina a serem 3 os requisitos para a sua configuração. A arguição deve ter por objeto um dos meios de prova no qual há desconformidade entre o ocorrido e o que foi provado. A demonstração da falsidade deve ser feita mediante sentença criminal ou civil, transitada em julgado ou no próprio processo da ação rescisória. E, por fim, que o fato demonstrado pela prova falsa haja sido a causa da conclusão da decisão rescindenda. Alega o recorrente que a prova falsa estaria materializada em documento forjado pelo recorrido ou por seu advogado para comprovar o suposto pagamento de salário por fora. É fácil inferir dos fundamentos da decisão rescindenda que o documento supostamente forjado não foi causa da conclusão do acordo rescindendo, que manteve a condenação diante da confissão ficta aplicada ao segundo recorrente, eis que este, assim como a segunda reclamada, não compareceram à audiência em que devia prestar depoimento, fecha aspas, bem como da inexistência de provas aptas a infirmarem as alegações do reclamante, circunstância que afasta a possibilidade de rescisão do julgado à luz do inciso 6º do artigo 481 do CPC de 73. Quanto ao inciso 8º do mesmo dispositivo, vem à baila como óbice a pretensão rescindente ou orientação contida na súmula
408 desta Corte, segundo a qual o artigo 485, 8º do CPC de 73, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade de decisão judicial, refere-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante da revelia. Recurso a que nego provimento. Nega provimento ao recurso ordinário. Doutor Marco Aurélio, está pelo recorrente. Certo. Deseja sustentar? Desejo, Excelência, com procuração nos autos. Procuração nos autos. Vossa Senhoria tem um prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente dessa sessão, procurador-geral do trabalho, excelentíssimo ministro Barros Levenhage, demais ministros, colegas advogados que compõem essa sessão. Esse processo ele possui uma peculiaridade, excelentíssimo, no que tange a essa questão mesmo da aplicação da confissão ficta e a aplicação e a utilização do documento falso como fundamento do salário por fora. Este processo ele se iniciou com relação a uma prestação de serviço de um caseiro numa propriedade de arrendamento do recorrente rural, onde ele oferia o salário, um salário mínimo à época, e ele postulou em juízo a percepção das horas extras, insalubridade, bem como também esse salário por fora. No decorrer da instrução foi realizado uma perícia técnica por um perito. Nós podemos ver quando existe o esclarecimento do perito no que tange a questão da ilação da confissão ficta pela existência de prova nos autos. O próprio reclamante ele descreve nesse esclarecimento quais era o seu período de trabalho. Ele descreve que ele 2 horas limpava uma baia, fazia capina durante a semana e de 15 em 15 dias. Ou seja, em que pese a confissão ficta existente nos autos, o próprio reclamante falou abertamente qual era a sua jornada de trabalho. Tanto é que na decisão Primeva da Vara do Trabalho da cidade de Itaúna, Minas Gerais, o próprio juízo considerou a jornada de trabalho que ele lançou na inicial exacerbada, porque ele alegava que ele tinha que toda noite sair procurando cavalos no mato. Tanto é que ele julga improcedente uma parte do pedido de horas extras de acordo com a própria situação que era apresentada nos autos. E, ademais, nobre excelência, com base até mesmo nisso, ele vai e mantém uma decisão nesse sentido de uma jornada irreal e surreal de horas extras para um caseiro, antes mesmo da emenda constitucional que se trata do empregado doméstico, assim considerado também o caseiro. Então, existe nos autos elementos suficientes para que possamos elidir a confissão ficta com relação ao perito de confiança do juízo, ao qual o próprio reclamante o confidenciou e falou a sua jornada real de trabalho para o reclamado naquela época. E com relação à prova falsa existente nos autos, é importante, necessário ressaltarmos que sem o reconhecimento e sem a presença desse documento falso reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que fala que é inelutável, não há como não reconhecer a falsidade do documento, ele, assim, ofere um salário de R$ 1.500 com um documento falso. É necessário também coadunar aqui no sentido que o documento falso deveria ser apurado em processo criminal ou na própria rescisória. Ou seja, a própria ação rescisória, a própria decisão do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais, sem ser a rescisória e também a rescisória, reconheceu a falsidade do documento, reconheceu que é falso, não há dúvidas da falsidade. Agora, nós temos que analisar sobre a seguinte luz o processo do trabalho. O processo, ele que deve servir como pacificação social, como forma de dar dignidade e uma própria segurança jurídica para o processo em si, especialmente o processo do trabalho. Agora, nós temos um documento reconhecido como falso, que vai servir como base, e já está servindo como base, para uma execução
que sem a existência desse documento, pairaria pelos cálculos elaborados, por volta de R$60 mil. Agora, um caseiro que trabalhou cerca de 1 ano e meio tem uma execução de R$268 mil a seu favor. E dias agora, já foi protocolado, está sendo protocolado, uma ação de falsidade ideológica criminal. Agora, como próprias decisões que eu tenho do TRT do TRT de Minas, que reconhece, são fundamentos precíclicos para uma procedência dessa ação criminal e até mesmo para que ele possa ser condenado futuramente por falsidade ideológica. Agora, existe uma discrepância, porque supostamente, é lógico que assim eu coloco, ele pode ser condenado criminalmente, mas mesmo assim ele vai oferir uma renda proveniente de um documento reconhecido e declarado falso. Que nós temos que, no que tange ao pedido do salário por fora, ele está oferindo R$ 1.500 em função deste documento que é considerado falso. Ou seja, nobres julgadores, ele está recebendo um valor ilícito, ele está enriquecendo ilicitamente. E nós devemos dar uma segurança jurídica para esse processo, nós devemos pautar este processo com sua peculiaridade, que lhe é própria para o momento. Porque, ao voltar para Minas e ter um provimento ou um desprovimento, essa situação causará certamente uma insegurança jurídica no nosso cenário atual. Então, a própria reforma, a Constituição de 88, que veio até mesmo colocar as situações para que evitasse que fazendeiros, não como seja o caso do recorrente, perdessem suas fazendas, colocando assim a prescrição e também colocando pontuações, acontece que, neste caso, o reclamante, utilizando um documento que não preciso de supostamente o declarar falso, porque o próprio tribunal já o reconheceu como falso, e ter a manutenção de uma decisão como essa perante o Tribunal Regional do Trabalho e também perante essa egrégia máxima corte da Justiça do Trabalho, com devida vênia, ouso-me divergir do relator Barros Levenhage, pedir que seja analisado com a máxima tranquilidade, com a máxima parcimônica, para que nós possamos aferir com este processo essa segurança jurídica que pende, que deve ser sempre cercada e buscada nessa justiça especializada. Friso, me parece que, neste momento, se nós não tomarmos uma atitude, se nós não deixarmos como está correndo, o cliente que aqui eu represento, sou o patrono, está sendo de uma forma lesado, porque como posso explicá-lo que um documento reconhecido como falso servirá como manutenção de uma decisão para que ele venha fazer o pagamento. Então, nobres julgadores, peço vênia a decisão exposta pelo ministro Barros Levenhage e peço para que toda atenção possa ser dada, porque é com muito apreço que vem essa egrégia corte, buscando aqui essa solução, buscando aqui esse dizer direito, para que nós possamos, assim, garantir a segurança jurídica no processo do trabalho, em especial a esse processo que lhes são apresentados. Muito obrigado, Excelência. Ministro Barros Levenhage. Pois não, senhor presidente. Primeiro, gostaria de salientar ao ilustre advogado que li atentamente, aliás, como faço com todos os meus votos, não o julgo ação rescisória negligentemente. Segundo, ação rescisória não permite estabelecer segurança jurídica que, no fim, se resume em reparar eventual injustiça. Sabe-se muito bem que a ação rescisória ela tem uma cognição extremamente restrita. Então, não é aqui na ação rescisória, pelo desfecho, que se criará uma insegurança jurídica. Segurança jurídica é outro sistema fora da ação rescisória. Pois bem, infere-se tanto da inicial quanto das razões recursais que a parte não objetiva propriamente desconstituir a coisa julgada material,
mas sim reabrir a discussão acerca do posicionamento adotado na decisão recidenda, repropondo a cognição do Judiciário o mesmo tema que ali o fora, relacionado ao pagamento de salário por fora, o que confere à rescisória insuspeitada e inadmitida feição recursal. No sentido da inadmissibilidade da ação rescisória com um sucedante recurso, já se manifestou tanto essa SDI quanto o Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que transcrevo. A par dessa constatação, que autorizaria de plano a improcedência do pedido, convém registrar que o corte rescisório efetivamente não se viabiliza pelas causas de rescindibilidade dos incisos 6º e 8º do artigo 485 do CPC. No tocante à prova falsa, Sérgio Rizzi, já citei aqui, ação e, por fim, que o fato demonstrado pela prova falsa haja sido causa da conclusão da decisão rescindenda. Alega o recorrente que a prova falsa estaria materializada no documento forjado pelo recorrido ou por seu advogado para comprovar o suposto pagamento de salário por fora. Entretanto, na decisão rescindenda, colhe-se a seguinte assertiva factual. Afirmou o autor na inicial que, não obstante tenha sido anotado em sua carteira o salário mensal de R$ 465, salário mínimo de 2009, na realidade, auferia salário mensal de R$ 1.500, sendo a diferença de R$ 1.035 quitada por fora, sem integrar a remuneração para efeito de cálculo das demais verbas trabalhistas. O documento de folhas 23, isso é a decisão rescindenda, se trata de uma declaração supostamente assinada pelo primeiro reclamado, em que atesta que o reclamante percebe remuneração de R$ 1.500, sendo R$ 510 na carteira e R$ 990 de comissão. Em que pese tal documento não ter sido impugnado pela primeira reclamada, resta nítido que a declaração de folhas 23 não é fidedigna, eis que contraria a própria alegação inicial de que eram quitados R$ 465 na carteira e R$ 1.035 por fora, e não R$ 990, como consta da declaração. Ademais, o autor não disse em momento algum na exordial que recebia comissões e, pela descrição de suas atividades no laudo pericial de insalubridade, a folha 181, infere-se que o obreiro desempenhava basicamente tarefas afetas à pecuária, como limpeza de baias e ordenha de vaca, as quais não ensejam o pagamento de comissão, contrariando a informação contida na declaração. Não bastasse isso, o número do CNPJ do primeiro reclamado, constante da declaração de folhas 23, não confere com o CNPJ contido no comprovante de inscrição cadastral de folhas 85 e na certidão de baixa de folhas 86, exarada pela Receita Federal, o que afasta mais ainda a credibilidade da referida declaração, sem contar que a assinatura do primeiro reclamado lançado na citada declaração é completamente diferente da assinatura firmada na procuração de folhas 127. Mas, em que pese tais considerações, prossegue a decisão rescindenda, ainda que se desconsidere a declaração, diante da pena de confissão ficta aplicada pelo juiz da Cor, prevalece a presunção de veracidade das alegações iniciais, a qual não foi afastada por qualquer meio de prova em sentido contrário, eis que nenhuma prova produzida nos autos desmente a alegação do autor de que recebia remuneração de R$ 1.500. É fácil deduzir que o documento supostamente forjado não foi causa da conclusão do acordo rescindendo, que manteve a condenação diante da confissão ficta aplicada ao recorrente, eis que este, assim como a segunda reclamada, não compareceu à audiência em que deveria prestar depoimento, bem como da inexistência de provas aptas
a infirmarem as alegações do reclamante, circunstância que afasta a possibilidade de rescisão do julgado à luz do inciso 6º do artigo 485 do CPC de 73. Quanto ao inciso 8º do mesmo dispositivo, vem à baila como óbice a pretensão rescindente à orientação contida na folhas 408 TST, a qual preconiza o artigo 485, inciso 8º do CPC de 73, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade na decisão judicial, refere-se à confissão real e não à confissão ficta. Pedindo vênia ao ilustre advogado, ouso manter o voto proferido, senhor presidente, e nego o provimento ao recurso ordinário. Mantém o voto, nega provimento. Pergunta se há divergência. Senhor presidente, ministro Renato. Ministro Renato, senhor presidente. Pois não, ministro Renato. Eu acho que o ministro Barros Levenhagen colocou bem a questão. Não se está discutindo a prova falsa. Essa questão é absolutamente irrelevante. A condenação se deu a partir da confissão ficta, porque há uma afirmação de que o senhor Robson Lopes Fernandes, sem qualquer justificativo plausível, não compareceu à audiência para que fora regularmente intimado sob pena de aplicação da confissão ficta. Então, de fato, esta questão da prova falsa se tornou irrelevante diante do fundamento central da condenação, que foi a confissão ficta. Eu acompanho integralmente, Sua Excelência. Não foi determinante. Muito bem. Eu proclamo... Pois não, ministro Levenhagen. A prova falsa que se afastou, ela não foi determinante porque valeu-se de outros elementos. Certo. Muito bem. Então, eu proclamo o resultado dos termos do voto do relator, a unanimidade. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 349, dígito 75, de 2013, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva e não houve sustentação oral. Doutor Denilson, o meu voto é divergente. Deseja sustentar? Senhor presidente, peço apenas o registro da presença pela imprensa. Obrigado. Aqui discute-se a legalidade do ato judicial proferido pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Londrina ao recusar a substituição do bem ofertado à penhora, no caso, o recebimento de carta de fiança bancária em substituição ao depósito em dinheiro efetuado de maneira voluntária pelo executado. O ministro relator vota no sentido de dar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, aspas, para, reformando a decisão regional, conceder a segurança pretendida e declarar válida a nomeação da carta de fiança bancária para efeito de penhora e autorizar a liberação dos valores eventualmente constritos em juízo como garantia da dívida. Fecho aspas. Rendendo as mais justas homenagens ao douto voto do ministro relator, eu entendo que o caso não atrai a incidência da orientação jurisprudencial número 59 da STI2, justamente pelo fato do depósito em dinheiro realizado anteriormente pela impetrante ter ocorrido de forma espontânea. Eu entendo que a autoridade coatora não ultrapassou os poderes que lhe foram conferidos pela legislação processual ao indeferir a substituição da penhora em dinheiro ofertada espontaneamente pela executada, repito, por carta de fiança bancária, na medida em que a própria executada elegeu o bem a ser penhorado, escolhendo assim o modo menos gravoso para a promoção da execução, nos exatos termos em que estabelece o artigo 620 do CPC de 73, vigente à época dos fatos.
Ademais, a pretensão da substituição da penhora, nos termos como requerida, não se alinha a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 656 do CPC anterior. E eu cito, senhores ministros, precedente desta subseção da minha relatoria, no RO 145.700, dígito 53, publicado em 1º de julho de 2013. E destaco ainda que os precedentes citados pelo ministro relator não se referem à hipótese em que a executada, de forma espontânea, garante a execução mediante o depósito em dinheiro e, posteriormente, solicita a troca por carta de fiança bancária. Mas os precedentes dizem respeito aos casos em que o juiz determina a penhora em dinheiro diretamente, por considerar insubsistente a carta de fiança bancária oferecida. Assim, pedindo a máxima vênia ao ministro relator, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. Ministro Felipe. Senhor presidente, senhores ministros, eu primeiro agradeço a Vossa Excelência, eu recebi o voto de vista de Vossa Excelência e vou pedir vênia para manter o entendimento consagrado. No voto de Vossa Excelência anterior, presidente citado, de fato, cuida-se de execução provisória e, efetivamente, houve depósito espontâneo. Na hipótese de Vossa Excelência, o depósito espontâneo se resume a título da dívida ativa. Na hipótese dos autos, cuida-se de carta de fiança bancária, cuja previsão se inscreve no parágrafo 2º do artigo 656. A parte poderá substituir a penhora por carta ou fiança bancária, etc., etc. A meu juízo, em face da situação existente nos autos, de que houve a suspensão da tramitação do feito em função da repercussão geral e o sobrestamento do recurso, a parte, obviamente, teve o seu capital, que espontaneamente depositou, paralisado. E aí, efetivamente, procurou a substituição por uma carta de fiança. Eu acho que não há nenhum prejuízo, não há uma preclusão lógica que impeça que ela possa fazer a substituição, garantindo a execução na hipótese da lei, e por esse pequeno descrime em razão da natureza dos títulos que garantem a execução, eu entendo que é cabível e estaria assegurado pelo alcance do 656, parágrafo 2º, que diz: a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou garantia judicial, no valor não inferior a 30%. Então, pedindo vênia, tivéssemos na mesma especificidade de uma garantia de um título que não tivesse liquidez imediata e não se equiparasse ao dinheiro, efetivamente eu acompanharia a conclusão do precedente da nossa subseção. Mas, nesse caso, eu peço vênia e mantenho o voto. Muito bem. Eu apenas, ministro Vieira, lhe dando uma satisfação, é que, a meu sentir, a parte veio, como já disse, espontaneamente, fez o depósito em dinheiro para depois tentar, usando do artigo do CPC, tentar mudar a penhora. Que, a meu sentido, o dinheiro é dinheiro, carta de fiança é carta de fiança. Mas, aberta a divergência, eu tomo votos. Ministro Bresciani. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas vou acompanhar a posição do ministro Vieira de Mello, aqui com apoio no artigo 656 do CPC de 73. De fato, a possibilidade está franqueada. Eu peço vênia a Vossa Excelência, acompanhe o relator. Muito bem. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência também. Eu comungo com o voto do outro relator, e quando ele proclama o entendimento majoritário desta Corte no que se refere à permissibilidade de garantia da execução provisória por meio de carta de fiança.
Embora eu considere que o entendimento de Vossa Excelência seja menos restritivo, mas com apoio nos artigos 655 e 656 do CPC de 73, eu acompanho o doutor relator, pedindo fim. Muito bem. Ministro Douglas. Senhor presidente, o caso é extremamente interessante porque Vossa Excelência parece sugerir configurada a preclusão consumativa advinda do depósito em espécie formulado pelo devedor. O eminente relator insiste no posicionamento originário, aduzindo que a carta de fiança imprime à execução a garantia plena do crédito ainda em fase de constituição e, lendo a decisão recorrida, há inclusive referência ao artigo 668 do Código de Processo Civil, ao artigo 620 do Código de Processo Civil e talvez tivesse a parte fundamentado o pedido de substituição em alguma situação objetiva, fática, concreta, que tornasse legítima a substituição, esse debate não se estenderia. Mas, objetivamente, presidente, nós consideramos que a carta de fiança atende plenamente à garantia do juízo e é por isso que, embora louvando a posição de Vossa Excelência, mas preferindo prestigiar a menor gravosidade e reconhecendo que o juízo está plenamente garantido, eu peço vênia a Vossa Excelência e sigo com o relator. Ministro Douglas. Eu anotei aqui errado. Adelaide aqui, Douglas. Ministra Malma. Salvo equívoco meu, mas lembro que a jurisprudência desta sessão é no sentido de que há, sim, a possibilidade de fazer a garantia do juízo com carta de fiança. A situação aqui, no caso, é um pouco diferente, porque aqui há o pedido de substituição dos valores já depositados. O ministro Douglas entra dentro da categoria, ou seja, preclusão. Eu entendo que aqui, sim, eu não posso chegar e fazer a substituição da garantia sem uma justificação dessa minha pretensão. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu acompanho a divergência. Ministro Renato. Senhor presidente, quando eu recebi o voto de Vossa Excelência, eu estava tendente a acompanhá-lo. Mas há uma circunstância no acórdão fática que me impressiona, é que, de fato, o depósito em dinheiro se deu em 2011. A substituição foi requerida em 2013, 2 anos após. E por quê? Porque, na verdade, não encontrei a informação que a matéria estaria em repercussão geral, mas pelo menos há informação que haveria agravo de instrumento de deposto de recurso em vista. Ou seja, a meu juízo, como a lei autoriza a substituição, e há uma razoabilidade nesse pedido pelo deposto do prazo, ao contrário do que ocorreria se houvesse um abuso no exercício do direito, eu entendo que é possível, neste caso, a substituição. Então, peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o relator. Ministro Barros Leverhage. Excelência, o voto divergente, ele segue na linha padrão da jurisprudência da Corte. Mas aqui nós temos algumas peculiaridades. A primeira a chamar a atenção é que a OE está em recuperação judicial. Então, ela, na ocasião, ofertou o dinheiro, mas com a superveniência dessa situação, o dinheiro lhe é mais favorável, sem prejuízo da garantia da execução, porque a carta de sentença equivale a dinheiro. Na realidade, se está substituindo dinheiro por dinheiro. Porque nós temos jurisprudência dizendo que a carta de fiança equivale a dinheiro. De maneira que, a rigor, não está havendo uma substituição. Porque o dinheiro e a carta de fiança que se equivale, acaba tornando inócua a discussão se está havendo substituição ou não. Então, nesse caso particular, com essas... porque aqui eu vejo que foi bloqueado R$ 487 mil,
e a carta de fiança bancária é de R$ 633 mil, bem mais. E a nossa jurisprudência diz que a carta de fiança bancária equivale a dinheiro. Então, estará havendo substituição? Não. Dinheiro por dinheiro. Por isso, pedindo vênia a Vossa Excelência, todas as vênias, eu acompanho o relator. E eu proclamo que, por maioria, vencidos o ministro Emanuel e a ministra Maria Malma, decidiu-se nos termos do voto do relator. Eu pediria apenas notas degravadas das justificativas de voto. Juntando o voto vencido ao pé do acordo. Obrigado. Não havendo mais processos em condição de julgamento, agradeço a presença dos senhores ministros e ministras, senhores advogados, funcionários, e declaro encerrada a presente sessão.